E aqui estão os palpites de quinta-feira, dia 13/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Estaduais: São Paulo e Veloclube. O tricolor é o favorito e, como estão bem classificados, devem usar reservas neste jogo, por conta do clássico contra o Palmeiras. Então vamos pular. Inter de Limeira e Palmeiras. A Inter é a quarta e o Palmeiras o terceiro do seu grupo, fora da zona de classificação. Nos últimos 5 jogos, a Inter empatou 3 e perdeu 2. Nos 4 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 4 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 3-2 para o Palmeiras. Palpite: fora vence. Liga Europa Playoffs. Fenerbahçe contra Anderlecht. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Anderlecht venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 dos últimos 10 jogos. Palpite: casa vence. Ferencváros contra FC Vitória. Nos últimos 5 jogos, o Ferencváros venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam não em 8. Nos últimos 5 jogos, o FC Vitória venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Vitória. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Midland contra Real Sociedad. Nos últimos 5 jogos, o Midland venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Royale União contra Ajax. Nos últimos 5 jogos, o Royale venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Alkmaar contra Galatasaray. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam sim em 7 dos últimos 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. PAOK versus FCSB. Nos últimos 5 jogos, o PAOK venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Ambas marcam não em 7 dos últimos 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 dos últimos 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o UFC. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Porto e Roma. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Venceu no segundo tempo nos últimos 4 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 dos últimos 10 jogos.
Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Twente contra Bodo. Nos últimos 5 jogos, o Twente venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida, em 8. Nos últimos 5 jogos, o Bodo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida, nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Liga da Conferência. Celje contra Apoel. Nos últimos 5 jogos, o Celje venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida, nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Apoel venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Molde contra Shamrock. Nos últimos 5 jogos, o Molde venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Shamrock venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 dos últimos 10 jogos. Palpite, casa vence. Vikingur contra Panathinaikos. Nos últimos 5 jogos, o Vikingur venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Panathinaikos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 dos últimos 10 jogos. Palpite, fora vence. Copenhague contra Heidenheim. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1,5 gols na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence, empate anula. Gente contra Betis. Nos últimos 5 jogos, o Gente venceu 1, empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Betis venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Argentino, San Lorenzo e Platense. O San Lorenzo é o 5º e o Platense o 6º. Nos últimos 5 jogos, o San Lorenzo venceu 2 e empatou 3, menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do San Lorenzo e um empate, 0-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Liga Saudita, Al-Ahly contra Al-Nassr. O Al-Ahly nos últimos 5 jogos venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Al-Nassr venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Al-Nassr e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.